Metástase horizontal e vertical não é possessão, e sim uma alma encarnada em um corpo diferente. Como diz o próprio título, não vamos falar de maneira nenhuma de uma possessão comum, ritualística, religiosa. Também não vamos falar de reencarnações comuns e correntes. Nós vamos falar do que acontece inclusive com avataras. Quando alguém tem uma mensagem para dar, e digamos que a sua vida é abreviada, digamos através de um assassinato circunstancial, se envolveu com as pessoas erradas, ou um acidente. Por que acidente? Acidente é algo que não é previsto, não está programado necessariamente. Claro que há acidentes já dentro de uma programação, mas há um fator que é muito interessante, misterioso, alarmante, surpreendente, que é você estar com a alma certa no corpo errado, ou a alma errada no corpo certo. Eu vou explicar como isso funciona. É uma realidade bem comum, gente, vocês não se assustem. Geralmente, o formato do seu corpo tem o mesmo molde energético, arquetípico, de sua alma. São muito parecidos. Mas imagine você desde criança, você se olha no espelho e não reconhece a imagem no espelho. Aí você começa a sonhar e vê que cada vez que você passa na frente de um espelho, se você tiver lúcido, você vê outro ente ali. Uma imagem que não condiz com a sua imagem, que você tem familiaridade. Porque você sabe como você é no espelho. Mas imagine você olhar no espelho e a sua consciência dentro não lhe reconhecer e dizer: esse não sou eu. Isso aconteceu com a prova viva aqui. Eu mesmo passei por esse evento. Até isso se moldar, eu talvez me acostumar. Eu sempre via um homem, mesmo sendo ainda muito jovem em corpo físico, que aparecia sobre os espelhos no plano astral como um ser masculino. Isso até tudo bem, porque condiz com o gênero do corpo, mas um ser muito alto, que não era eu, e com traços indígenas, ou seja, aborígenas. E eu tentava tatear aquilo, tirar aquela imagem. Logo eu mesmo dizia: o que eu estou fazendo me escarneando? Mas eu estava me escarneando no plano astral, onde não tem matéria coesa. Eu tentava tirar, eu compenetrava aquilo. Minha mão ultrapassava meu próprio corpo. Eu sentia, inclusive, a energia, um certo tipo de tato, que não é comparado ao tato daqui, que é muito mais abrangente, porque o corpo de tato é o corpo físico, não o astral. O astral é o corpo da visão. Então, nessas visões, eu via outro ente, mas não via a minha alma em outro ente, encostado, como se diz no conceito de encosto religioso. Não, era ela como ela se mostra, a alma, outro ser. E isso explicou muito mais tarde, através da evolução de estados de consciência, de nitidez. E a coisa foi se respondendo: ó, é uma alma num corpo que não tem a mesma forma. Comecei a estudar e eu vi que existiam casos, inclusive tem o caso de Lobsang Rampa, o inglês que foi para o Tibete. Ele conta em seu livro, se eu não me engano, A Terceira Visão. Já tive em mãos a textualização disso, a narrativa, que a sua alma estava em um corpo muito velho e tinha muito conhecimento. Aquele corpo, pela lei, né, as hierarquias
fazem aquele corpo se desconectar da alma e a alma vai parar no corpo de outro ser. Se eu não me engano, era um ser com propensão ao autocídio, eu não me lembro, ou estava, né, perdido aqui na linearidade, e a alma de Lobsang entra naquele corpo para dar continuidade. Quando há uma mensagem, é como acontece, por exemplo, nas empresas. Se demite, né, pessoal, mas se contrata outros e o produto não muda. O produto anunciado ainda continua sendo propagandeado, sendo distribuído. Só muda o pessoal. É mais ou menos isso que acontece nesse caso de metástase horizontal e vertical. Qual é que é a horizontal? Horizontal entre seres comuns, sem hierarquias muito elevadas. É uma questão de tempo. A hierarquia não foi atingida ainda. Mesma coisa. A distância entre o limpador de banheiro e o gerente da empresa é apenas uma questão de tempo. Basta esforços. E há também, que é bem mais comum, a metástase. E o que seria metástase em termos biológicos ou médicos, científicos? São células que estão à parte, no lugar errado. Isso acontece com a realidade do câncer. Temos também o câncer social, que a gente, né, vê, por exemplo, nas metrópoles, gente empoleirada como frangos. Como dizia Platão para Diógenes, o ser humano é um frango depenado e bípede. Diógenes vem e depena, né, e sempre com gládios filosóficos contra Platão, traz um frango desossado, desossado não, desempenado, e mostra para Platão e para a multidão e diz: aqui está o ser humano de Platão. Que depois Platão corrige. Eu estou colocando um pouco aqui também de algo que eu vi hoje, sobre o cinismo, que nada tem a ver com o pejorativo que tem hoje, né, como se fosse sinônimo de farsa. Não, o cinismo é muito real. Estamos sendo cínicos aqui, né, de certa forma, porque estamos falando de uma coisa que muitos temeriam falar, né, até mesmo pela chacota, pela falta de provas cabais, né, prova física. Então não há como provar isso. Como não há como provar nada. A própria ciência, dizem os próprios entusiastas que a ciência não quer provar nada, mas no entanto a gente segue a ciência à risca. E se não responder conforme está na normativa, nos livros, você não é aprovado naquela prova. E é de provas que eu estou falando, essa prova que é chamada vida. Então eu depois vejo que essa consciência que eu tenho hoje, inclusive o tom de voz, eu sempre tive essa voz muito grave desde muito jovem. Por exemplo, 12 anos eu já tinha uma voz muito próxima dessa. E isso me fez passar por muitos problemas, muitos conflitos com as pessoas, porque eu já tinha voz de velho num corpo de criança. Somos som, em síntese somos som. Você quer perceber algo de permanente em você? É o som da sua voz. Possa que na próxima vida você tenha uma voz grave, você será aquela mulher com voz com tonalidade mais grave. Se você foi mulher e a lei natural ter a necessidade de trocar de gênero até por experiência evolutiva, você vai ser aqueles homens que passam por muitos problemas, conflitos, inclusive até pode desenvolver o conceito de trauma para os traumaturgos depois tratar e não vão encontrar a causa, de nascer com a voz fina, suave, afeminada. Até você, ser humano, não compreender você, o ser humano em você, o ser humano no outro, o ser humano humanidade, essas coisas ainda acontecerão. Serão inevitáveis. E outra coisa que a gente pode falar, que às vezes, no conceito
de metástase vertical, o mestre pode desconectar seu fio de prata. O fio de prata ele é colocado atrás por segurança. Eu vou explicar por quê. Muitos não sabem que o fio de prata é como qualquer fio, como é acima e abaixo, um fio elétrico. Um ser comum ele é incapaz de ficar muito tempo tocando no seu fio. Por exemplo, é como se você tivesse um fio elétrico nas costas, mas o contato do fio com as suas costas tem um isolamento. Você jamais vai receber uma descarga porque você não alcança, você não tem contato com esse fio. Se outro tentar vir desligar esse fio, lhe assassinar, vamos dizer assim, metafisicamente, ele não vai conseguir, ele vai levar uma descarga. Se você conseguisse pegar seu fio, você também levaria essa descarga. E seria muito impactante, estrondosa, que você simplesmente iria soltá-lo. É diferente você escolher renunciar à vida, como acontece com mestres como Dosho Gabo, do Tibete, Garbo, ou Garzo, uma coisa assim, que ele decidiu morrer meditando. Temos também o Bodhidharma. Os dois morreram nas mesmas circunstâncias. Só que um morreu numa caverna, congelado por gelo, em pleno o inverno tibetano. Tibetano não, indiano. E o Gacho, ele pega e faz o mesmo. Só que ele morre de inanição. Ele simplesmente recusa todo tipo de alimentação. E morre. Mas é algo plausível por lei como o mestre, ele morre quando ele quer. O ser comum morre quando querem. É diferente, até ele encontrar um nível de aquisição de consciência em que ele possa ter autonomia, propriedade, responsabilidade com o que ele quer. Ele já fez o trabalho dele e vê necessário descartar o corpo, que pode inclusive atrapalhar seu andamento de consciência. Agora, o suicida, o autocida, o ser comum, ele só mata o corpo. O mestre mata o ego quando ele abandona o corpo. Que são coisas muito diferentes. O suicida quer matar a causa da dor, que é o próprio ego. E nisso ele mata só o corpo. O ego continua na alma. A alma do mestre mata o corpo e o ego, porque ele é desprovido das duas coisas. Ele não está apegado em nada, na identidade do ego e na manifestação da ação no corpo que usa esse ego. Uma coisa é o eu, outra coisa é o ego. Já falamos muito em nossos vídeos. Então isso acontece de uma forma muito comum, só não percebemos. Você pode aí ter em si a alma de um psicótico, de um mestre, de um gênio, que está aproveitando esse corpo. Há também acidentes anímicos, ou de alma, de seres que vêm, por exemplo, como agente kármico de uma situação, de um povo, de uma região, que há também o karma social, em que ele, aí sim podemos conceituar como possessão, que ele entra num corpo que ainda está entre vida e morte, ele ainda tem muita energia vital, e no retornar, pum, se possui por um demônio psíquico, que não é um demônio religioso, nem demoníaco, é um outro ser humano desajustado, que aproveita do corpo. E isso também está ligado a uma metástase horizontal. As metástases verticais, ou seja, ascendentes e não descendentes, são essas como a gente vê a história de JHS, da eubiose, a história de Lobsang-Rampa. Talvez seja meu caso, por isso que eu falo todas essas coisas aqui, depois eu vou ouvir, parece que
Não é a mesma pessoa que eu conheço sob o espelho. E você pode estar passando por isso também. Você não sabe o que te levou ao interesse de vir ouvir esses vídeos e todos os vídeos relacionados a esses assuntos no YouTube, a ler tantos livros, a ser o que você é. Será que você é o que você está vendo? Aparências quase sempre enganam. Então espero que esse vídeo seja útil. É um assunto novo, talvez você, tenha descrição, você nunca ouviu, não creia nem descreia, mas analise, tente buscar materiais. É muito raro os materiais. Eu indico Lobsang Rampa, a história dele. E você verá que tem muita coisa interessante para pensar a respeito. Ok, pessoas? E antes que eu me esqueça, um parêntese que eu vou fazer aqui: os mestres não são tocados pelo anjo da morte, o elementar, que tem isolamento pessoal para tocar no seu cordão e cortar. Só que é o seguinte, ele só corta, ou na verdade ele desconecta da tomada pessoal de cada um num tempo determinado. Ele tem não uma pasta, ele não tem um arquivo, ele não tem nada. Ele tem dentro da consciência dele que esse ser é o momento. Ele vai lá e desconecta. Mas ele tem isolamento. Ninguém mais pode te matar. Você não morrerá jamais dormindo, salvo se você estiver dirigindo. Ok? Você não perde corpo físico por lidar com a alma. Apesar da alma se comunicar com o corpo através da emoção e do pensamento. Mas você nunca verá a emoção e o pensamento acontecendo na íntegra, no corpo físico, mas sim através da expressão. Disso que se chama comportamento, que não mostra jamais intenção quando se trata de corpo de expressão, como o corpo físico. Dotado abrangentemente de carbono, o que dá uma resistência da luz. Estamos sempre, por exemplo, criando coisas, que foi algo que eu não falei no outro vídeo, que as nossas sombras estão sempre, vamos dizer, numa relação forçada, coabitando, transando, vamos dizer assim, com a nossa luz. E o resultado disso saem coisas bizarras, que também podem possuir a alma. Como se, por exemplo, você tirasse um berno e o berno se rastejasse e voltasse de volta. Basta apenas você ter contato de novo. Isso são os agregados psíquicos, que nada tem a ver com a metástase horizontal e vertical. E nada tem a ver essas duas modalidades de eventos que pode acontecer na interação corpo-alma com possessão e até mesmo reencarnação. Porque a reencarnação geralmente está relacionada a uma mesma alma pertencente a um corpo que pertence a ela. Então, está dada a dica aí, estudem um pouco a respeito e espero que tirem bom proveito. Paz reverencial a todos.